Bom dia! Quero deixar aqui uma meditação que se encontra no Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 7, versículos 36 ao 50, que diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com unguento. E quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E, não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Diz-lhe, pois, qual deles amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho por mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, e esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os muitos seus pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha que episódio tremendo, né? Olha que episódio maravilhoso, onde esse fato maravilhoso acontece. Jesus estava na casa de um fariseu, de um religioso da época. Ele pertencia a uma seita chamada os fariseus, onde eles diziam que guardavam a lei. Só que Jesus teve um confronto muito grande com eles, que Jesus chamou os fariseus de hipócritas e de sepulcros caiados, porque eles se diziam religiosos, mas por trás dos panos, ou seja, escondidos, faziam coisas que eram erradas. Jesus chamou eles de sepulcro caiado, de hipócritas. Mas esse homem convidou Jesus, Simão, né, para que Jesus fosse até a casa dele. Jesus foi. E essa mulher, sabendo que Jesus estava ali, ela foi lá, entrou naquele lugar, derramou um unguento nos pés de Jesus. Ela estava carregando um vaso de alabastro, que é um vaso caro, e derramou o perfume sobre Jesus. Mas ela era uma mulher da vida. Ela era uma mulher prostituta. Não vamos confundir ela com Maria Madalena, que Maria Madalena não era prostituta. As pessoas dizem que ela era prostituta, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ela tinha um espírito maligno, ela tinha 7 demônios nela, mas ela não era prostituta, a Bíblia não fala isso. E nem confundir com outro episódio que houve na casa de Lázaro, quando Maria, irmã de Lázaro, fez isso também, derramou um perfume de nardo puro em Jesus. Mas não é essa mulher aqui, essa mulher é outra, que o evangelista Lucas nem cita o nome dela. Ele apenas narra o fato que aconteceu ali. E essa mulher, arrependida, ela foi chorando. Por quê? Porque ela estava cansada da vida que ela estava levando. Ela estava cansada daquela situação. Ela estava cansada de ser julgada pelos homens. Ela estava cansada de ser criticada e condenada pelos homens. E ela queria mudar de vida. E foi até esse lugar porque sabia que Jesus estava ali chorando, fez isso. E o fariseu pensou, se Jesus fosse profeta,
Olha, agora você vê como é esse homem. Se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Ele duvidou de Jesus, ele convidou Jesus ali, nem sei para quê. Por quê? Porque estava duvidando de Jesus, né? Quantas pessoas têm Jesus, mas duvidam de Jesus? Quantas pessoas seguem Jesus, mas duvidam do que Jesus pode fazer? Jesus, entendendo o pensamento desse homem, contou-lhe a parábola. Sabe por que tu está condenando isso? Porque tu acha que tu tem pouco pecado, então tu ama pouco. Mas essa mulher, ela sabe que ela é uma pecadora, que tem muito pecado, mas ela está arrependida. Ela não tem condição de pagar o seu pecado, nem você tem, ninguém tem. Mas ela está pedindo perdão aqui com as suas atitudes, com o seu choro, com o seu quebrantamento. E você não. Aí Jesus disse para ele, deu uma lição muito grande para ele, que ele não cumpriu os rituais que se cumpriam ali naquela cidade. Porque quando um viajante chegava na casa de uma pessoa, esse viajante era colocado água numa bacia para poder lavar os pés empoeirados da caminhada. E esse homem não fez isso. Esse homem era fariseu, religioso, mas não cumpriu os rituais. Olha que coisa tremenda, né? Muita gente é um religioso de aparência, mas o que é para se cumprir não cumpre. Quer que os outros cumprem, mas ele mesmo não cumpre. Como Jesus falou, os fariseus, eles atavam fardos pesados para os outros carregar, mas eles mesmos não carregavam. Então, Jesus aqui veio na casa desse homem e aconteceu algo extraordinário. Quem foi mais abençoado não foi esse homem, foi uma mulher da vida, uma mulher pecadora, que recebeu o perdão de Jesus por causa da sua atitude de arrependimento, porque chegou chorando e derramou de um unguento, unguento nos pés de Jesus, e começou a chorar, aliás, um unguento na cabeça de Jesus, e começou a chorar, e as lágrimas dela caíram aos pés de Jesus, e ela enxugava com seus cabelos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quando um pecador arrependido se achega até Jesus, Jesus não despreza e traz o perdão, traz o refrigério. E lá no versículo 50, Jesus pega e diz para ela, disse a mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.